Eu sempre tive vontade de compartilhar essa história, mas por algum motivo estranho, sempre adiei. Talvez fosse medo, talvez fosse dor, ou talvez porque no fundo eu mesma quisesse esquecer. Mas o tempo passa e certas lembranças se tornam tão pesadas que precisam ser divididas. Hoje tenho 37 anos, mas quando tudo aconteceu, eu era apenas uma menina de 8 para 9 anos. Isso foi no início dos anos 90, em uma pequena cidade do interior da Bahia, chamada São Domingos do Vale, um lugar esquecido pelo tempo, simples e pobre, mas cheio de histórias que nunca foram contadas. A cidade era minúscula. Para você ter uma ideia, havia apenas uma escola, uma delegacia, um posto de saúde com uma parteira, uma farmácia, um mercadinho, uma padaria e uma pequena rodoviária. Não havia banco nem hospital de verdade. As pessoas sobreviviam de roças, engenhos de farinha de mandioca e de cana-de-açúcar, onde faziam rapadura e cachaça. Também havia fazendas de gado, tanto leiteiro quanto de corte. Uma dessas propriedades tinha um nome curioso e irônico: Fazenda Paraíso. Naquele tempo eu tinha uma colega de escola chamada Márcia. Nós não éramos amigas íntimas, mas sempre íamos juntas para a escola, porque minha casa ficava no fim de uma ladeira e a dela no começo. Eu sempre passava em frente à casa dela para chamá-la. A residência era pequena, mas com um quintal enorme nos fundos. Lembro bem que pela porta da frente dava para ver o varal cheio de roupas estendido e dentro uma salinha onde havia uma cama de solteiro encostada na parede. A mãe dela, Dona Helena, trabalhava como zeladora na escola e também ajudava a cuidar das crianças na hora do recreio. Era uma mulher forte, bonita, mas tinha um temperamento explosivo. Ela tinha deficiência auditiva, algo que marcou sua vida. Diziam que quando estava grávida de Márcia, levou um susto enorme, caiu da rede em que descansava e bateu a cabeça e as costas. Depois disso, começou a perder a audição gradualmente, até quase não escutar mais nada. Como já era adulta quando isso aconteceu, falava normalmente, mas precisava ler os lábios para compreender as pessoas. Isso muitas vezes a deixava nervosa, porque tinha medo de que falassem dela sem que entendesse. Dona Helena era casada com um homem conhecido em toda a região, seu Antônio. Ele era boiadeiro da Fazenda Paraíso, além de ser um habilidoso escultor. Um homem grande, forte, com mãos calejadas e olhar profundo. Ele tinha o costume de esculpir figuras de madeira com detalhes assustadores, como carrancas enormes, que vendia para complementar a renda. Algumas dessas esculturas chegavam a quase 1 metro de altura e, de tão realistas, davam calafrios em quem as observava. Seu Antônio criava como filho o sobrinho, chamado Damião. O rapaz era órfão e vivia com o tio desde pequeno. Tinha cerca de 25 anos na época, mas possuía uma deficiência cognitiva que fazia com que tivesse a mentalidade de uma criança. Damião era inocente, bondoso e querido por todos. Não tinha maldade, brincava com as crianças da rua e sorria de um jeito que transmitia pureza. Seus olhos verdes, brilhantes e cheios de ingenuidade ficaram gravados na minha memória para sempre. Até hoje, quando penso nele, as lágrimas descem sem que eu perceba. Foi em um dia comum que tudo aconteceu. Seu Antônio e Damião precisaram buscar uma carga de bois que havia chegado na cidade. Montados em seus cavalos, deveriam levar o gado até a Fazenda Paraíso. Ao descarregarem os animais do caminhão, um boi chamou a atenção. Era enorme, bravo, e desceu do veículo pulando e escoiceando, quase derrubando quem estava por perto. Prevendo problemas, seu Antônio pediu a Damião que chamasse um capataz para ajudar a controlar o animal. Quando o capataz chegou, conseguiram conter o boi bravo, mas a tensão continuava. No caminho de terra que levava à fazenda, o som do berrante ecoou,
E como num estalo, o boi enfurecido se descontrolou. Ele começou a correr e a agitar os outros bois, que também dispararam em desespero. Os cavalos se assustaram, e no tumulto, o cavalo de seu Antônio empinou, derrubando-o no chão. O que aconteceu depois foi horrível. O boi bravo investiu contra ele. Primeiro o atingiu com as patas dianteiras, esmagando seu corpo. Depois, em um segundo ataque, pisoteou sua cabeça com as patas traseiras. O sangue escorreu pelo chão de terra, tingindo o pó vermelho da estrada. Damião, desesperado, correu até o tio, chorando e gritando por ajuda. O capataz, sem alternativa, sacou a arma e abateu o boi, que continuava em fúria. Damião parecia ter ganhado uma força sobre-humana. Com esforço inimaginável, colocou o corpo do tio nas costas e subiu em um trator que passava pela estrada, seguindo para o posto de saúde da cidade. Lá, infelizmente, não havia médico, apenas a parteira. Ela, aflita, pediu ajuda para Juca, motorista de uma van escolar, que levou o ferido até um hospital na cidade vizinha. Seu Antônio passou semanas em coma. O hospital não tinha recursos adequados e os médicos pouco podiam fazer. Aos poucos, a esperança da família foi se desfazendo. Até que um dia, os médicos disseram que nada mais havia a fazer e recomendaram que ele fosse levado para casa, para que tivesse seus últimos momentos junto dos seus. Foi assim que, em uma cena que nunca vou esquecer, seu Antônio foi colocado em uma cama na sala de casa, enrolado em faixas, com a cabeça parcialmente coberta. A porta ficava aberta e qualquer pessoa que passasse na rua podia ver seu corpo imóvel sobre a cama. Para mim, criança naquela época, aquilo era aterrorizante. O tempo passou e um dia a notícia correu pela cidade. O boiadeiro havia falecido. O alto-falante da igreja anunciou o velório. O caixão veio de uma cidade próxima e o corpo foi preparado às pressas. Retiraram a cama da sala e colocaram o caixão sobre uma mesa. Seu corpo, enrolado em lençol branco, repousava em silêncio. Mas algo estranho aconteceu. Enquanto eu observava, vi o pé dele se mexer. Juro por tudo que vi claramente. Damião também viu. Desesperados, corremos até Dona Helena para contar. Mas ela, tomada pela dor e pelo nervosismo, nos expulsou da casa, dizendo que estávamos inventando coisas. Ninguém quis acreditar. No enterro, Damião chorava compulsivamente. Dias depois, ele começou a adoecer. Contava para quem quisesse ouvir que sonhava com o tio pedindo socorro, dizendo que havia sido enterrado vivo, sufocado dentro do caixão. Mas todos zombavam dele, chamando-o de louco. 15 dias se passaram e a tragédia se repetiu. Numa tarde, Damião estava voltando da cidade com Juca, o motorista, que lhe ofereceu carona. Durante o trajeto, Damião contou que não conseguia mais dormir, que os sonhos com o tio o atormentavam e que ele o chamava pedindo para respirar. Juca, arrepiado, disse para ele rezar e confiar em Deus. Ao chegar perto da fazenda Paraíso, Damião pediu para descer. Juca relutou, pois a estrada era perigosa, mas acabou cedendo. Foi nesse momento que tudo terminou. Damião atravessou a estrada justamente quando um ônibus da usina de cana vinha em alta velocidade. Juca ainda gritou, mas foi tarde. O impacto foi fatal. Damião morreu na hora. No enterro, algo sinistro aconteceu. Para sepultá-lo, precisaram abrir a mesma cova onde estava seu Antônio. Quando o caixão foi exposto, todos puderam ver. A tampa estava quebrada por dentro, as paredes arranhadas, havia sangue e marcas de unhas. Seu Antônio havia sido enterrado vivo. A revelação caiu como uma maldição sobre todos nós. As pessoas choravam e rezavam, mas já era tarde. Damião, enfim, pôde descansar ao lado do tio, após ter sido injustamente chamado de louco. Depois disso, Dona Helena e Márcia deixaram a cidade. Eu também me mudei alguns anos depois. Nunca mais as vi. Mas até hoje, quando lembro dessa história, sinto um arrepio profundo. Meu nome é Patrícia, tenho 38 anos e moro no interior do Maranhão.
Conheci o canal Mistérios do Além através do meu sobrinho, que adora histórias sobrenaturais e sempre me mostra vídeos de casos estranhos, assombrações e lendas antigas. Ele sabe que dentro da minha família circulam muitos relatos que parecem saídos de um pesadelo. Por isso, ele me incentivou a escrever e compartilhar algumas dessas experiências. Hoje vou contar uma história que não aconteceu diretamente comigo, mas que marcou profundamente minha família e deixou uma cicatriz de medo e arrependimento que atravessou gerações. Tudo começou com minha tia-avó, a quem vou chamar aqui de Dona Isolina. Ela tinha por volta de 55 anos quando tudo aconteceu. Era uma mulher simples, do interior, muito religiosa e respeitada na comunidade. Trabalhava como costureira e passava horas sentada na varanda, conversando com vizinhos e familiares. Estava perto de conseguir a aposentadoria e sua irmã mais nova, Dona Teresa, estava ajudando a arrumar os papéis e documentos. Poucos dias antes da entrevista decisiva para o benefício, aconteceu o impensável. Dona Isolina passou mal, caiu no chão e seu coração parou de repente. Não havia hospital próximo, nem socorro médico imediato. Ali, diante da família, todos acreditaram que ela havia morrido. Naquela época, como ainda hoje em muitos povoados do interior, o costume era velar os mortos em casa. Havia também a tradição de velar por pelo menos 24 horas, quando a morte era considerada natural, para garantir que tudo se cumprisse da forma correta. Além disso, realizava-se um ritual antigo conhecido como cura do corpo, que consistia em pingar cera de vela sobre a pele do falecido, para testar a resistência e afastar más energias. Foi nesse momento que a tragédia começou a se revelar. Durante a tal cura do corpo, quando algumas gotas de vela caíram sobre o braço de Dona Isolina, seu corpo se estremeceu. Dona Teresa, sua irmã, ficou desesperada. Ela gritava que Isolina não estava morta, que ainda havia vida dentro dela. Alguns parentes também perceberam os movimentos, mas não sabiam explicar. O filho mais velho de Isolina, a quem vou chamar de Maurílio, foi contra a irmã e disse que ela estava delirando. Ele afirmava que a mãe já não tinha serventia, que estava morta e que era preciso enterrá-la logo. Chegou a dizer que aquela história de corpo se mexendo não passava de reflexo. Meu bisavô, pai de Isolina e Teresa, que chamarei de seu Agostinho, insistiu na tradição. Ninguém seria enterrado antes de completar 24 horas do velório. Ele se sentou ao lado do caixão, decidido a cumprir o que acreditava ser o certo. Horas se passaram. O ambiente era de tristeza, mas também de estranheza, pois alguns diziam que o corpo parecia mexer os dedos, enquanto outros afirmavam ver lágrimas escorrendo de seus olhos fechados. Isso causou medo em muitos presentes, mas ninguém tinha coragem de confirmar. Em certo momento, convenceram seu Agostinho a tomar um banho para descansar um pouco, pois ele estava exausto de tanto chorar e vigiar. Nesse instante, aproveitando-se da ausência do pai, Maurílio decidiu agir por conta própria. Ele, junto com alguns rapazes, levou o caixão às pressas para o cemitério sem permitir que a família se despedisse. Não houve última oração, nem palavras de consolo. Simplesmente carregaram o corpo como se fosse um peso incômodo a ser descartado. No cemitério, outra cena estranha aconteceu. Quando tentaram colocar o caixão na sepultura, ele não entrava. Algo invisível parecia bloquear a passagem. Tentaram 1, 2 vezes e nada. Os rapazes estavam nervosos e Maurílio, furioso, acusava-os de incompetência. Foi então que, tomado pela raiva, ele mesmo empurrou com força o caixão, que entrou de repente, como se tivesse vencido uma resistência. O enterro se deu assim frio e sem a dignidade que Dona Isolina merecia. Naquela mesma noite, Teresa sonhou com a irmã. No sonho, Isolina aparecia chorando e dizia que não havia morrido, que estava viva quando a enterraram. Ela explicou que havia impedido a passagem do caixão nas 2 primeiras tentativas,
Mas na terceira não conseguiu, pois foi o próprio filho quem empurrou. Pior ainda, se tivessem aberto o caixão no cemitério, teriam visto que ela já não estava na mesma posição em que havia sido colocada, sinal de que havia lutado para sair. Esse sonho não aconteceu apenas com Teresa. Outras pessoas da família também sonharam com Isolina, ouvindo as mesmas palavras, como se fosse um aviso coletivo. Os detalhes se repetiam: o empurrão, a resistência da sepultura, a luta dentro do caixão. O peso dessa revelação assombrou minha família. Muitos acreditam que Dona Isolina sofreu um ataque de catalepsia, uma condição rara em que a pessoa parece morta, mas na verdade está viva, paralisada, sem sinais claros de respiração ou batimento. Com o tempo, a pessoa pode recobrar os sentidos, mas no caso dela, quando recobrou, já estava dentro de um caixão, sob a terra fria, sem chance de escapar. Dizem que Maurílio nunca mais foi o mesmo depois desse episódio. Com o passar dos anos, ele foi ficando cada vez mais perturbado, ouvindo vozes, gritos em sonhos, e afirmava sentir a presença da mãe à noite, parada à beira da cama, olhando para ele. Alguns acreditam que aquilo foi apenas fruto da culpa. Outros, no entanto, garantem que era a alma de Isolina, inconformada com o destino cruel que lhe foi imposto. O mais estranho é que até hoje, em certas noites, moradores que passam pelo cemitério juram ouvir batidas vindas de um dos túmulos mais antigos, como se alguém lá dentro ainda pedisse socorro. E essa é a história que marcou minha família e que até hoje serve de aviso para todos nós. Nunca se deve ignorar sinais, nunca se deve apressar a morte de alguém. Esse relato é perturbador, porque nos lembra de uma prática antiga e perigosa: declarar a morte sem certeza médica. Em tempos passados, a ausência de recursos fazia com que muitas pessoas fossem enterradas vivas por engano. O mais doloroso nesse caso é perceber que o amor e a paciência poderiam ter salvado Dona Isolina, mas a pressa e a frieza de seu próprio filho selaram seu destino. O que fica é uma reflexão amarga. Quantos outros podem ter sofrido o mesmo? E será que, de alguma forma, essas almas permanecem entre nós, clamando por justiça? O que me revolta é pensar na falta de recursos médicos e no descaso. Quantas pessoas, como o pobre Antônio, não foram enterradas vivas porque a medicina falhou ou porque a pressa em sepultar falou mais alto? E quantos inocentes, como Damião, não foram taxados de loucos por simplesmente dizerem a verdade? Essa memória é um lembrete sombrio de que, às vezes, os maiores horrores não vêm de fantasmas ou monstros, mas da própria negligência humana. Se você tem um relato sobrenatural, nos envie no e-mail na descrição. Até a próxima.